Muralhas da Fé Podcast. Já está conosco aqui o Diácono Edivaldo, vai falar um pouco da igreja dos tempos de hoje. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui no estúdio do Muralhas da Fé, mais uma vez com você, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos internautas, a todos os nossos ouvintes. Bem, nós estamos aqui com a presença do nosso pastor Ednardo, estamos aqui com o diácono Márcio e com o pastor Maurício. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a igreja nesses dias, como a igreja está se comportando. E eu queria também aqui estender essa pergunta do presbítero Luiz ao nosso pastor Ednardo. Pastor Ednardo, na sua visão, qual o comportamento da igreja hoje? A igreja mudou, a igreja hoje é diferente, a igreja hoje em 2026, ela é uma igreja diferente da igreja de 96. Bom dia a todos. É muito importante essa pergunta do diácono Edivaldo, que a Bíblia nos relata que virão dias difíceis. E o próprio ali Timóteo, ele afirma que por se multiplicar a iniquidade, os erros, a fraqueza humana, nós estamos vivendo uma geração, diácono Edivaldo, de que um tempo, há 10 a 20 anos atrás, era uma igreja que buscava mais. Era uma igreja que temia mais o Senhor. E nós lamentamos hoje que o Evangelho, as vidas não estão mais como eram, porque a Bíblia está afirmando que muitos buscarão os seus prazeres, as suas necessidades, e por conta disso estão deixando o Evangelho verdadeiro e genuíno para trás. Então essa pergunta a qual o diácono Edivaldo fez é muito importante a você que está aí participando desse programa, nos assistindo, que a igreja de hoje, a geração de hoje, não é mais como há 20 anos atrás. Nós lamentamos, porque são poucos que estão buscando como é para buscar. Estão trocando Jesus, como diz de provérbio, o diácono Edivaldo, diz de provérbio que muitos trocarão Jesus pelo pedaço de pão. Mas a palavra do Senhor, louvado seja Deus, nós estamos debatendo como é, não está mais como era hoje. Não está, não estão mais buscando a Deus, não estão mais se humilhando. Estão trocando Jesus mesmo. A Bíblia fala que virão dias difíceis, aonde muitos negarão a Jesus. Então, nós estamos aqui hoje, nesse programa, trazendo esse debate, para que você que está aí nos assistindo, através do YouTube, através de outra programação, através de outros canais, para ficar atento, porque nós estamos numa época, numa geração, aonde as pessoas estão rejeitando Jesus, e não era para ser assim. Mas antigamente, diácono Edivaldo, nós lembramos que há 20 anos atrás as pessoas se esforçavam, se dedicavam, Buscavam mais a Cristo, ficavam, e ali a pessoa buscava a Deus, chorava. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração, para que a Bíblia se cumpra, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pastor Ednardo, mais uma vez eu quero lhe levar a palavra e perguntar ao Senhor como está hoje o jejum na igreja. A igreja tem jejuado, a igreja tem se preparado para a vinda de Cristo? Muito importante isso, nós acabamos de ouvir do diácono Edivaldo, que a igreja hoje não mais jejua como antigamente. O jejum para que serve? Era para fortalecimento da vida espiritual. E o jejum, ela precisa ter na vida do homem, da mulher, do cristão, para quê? Para que ele venha ter uma vida e não seja levado pelas obras malignas do diabo. Então hoje, diácono Edivaldo, acredito que nós no tempo de hoje, na era de hoje, poucos jejum, não busca mais, não jejum mais por uma causa, não jejum mais para ser batizado pelo Espírito Santo, não jejum para descer as águas, não jejum para quando vão pregar. Isso é realidade, meus amados irmãos. Estamos aqui vivendo uma palavra verdadeira e genuína hoje no programa, e eu tenho certeza que muitos serão edificados com o que está acontecendo agora no programa. E face de tudo isso, pastor, o senhor pode nos dar uma palavra no entendimento de como a igreja houve infelizmente, esse esfriamento espiritual, de muitos cristãos, muitos se afastam do caminho do Senhor, não suportam o fardo, acham que o fardo é pesado demais, mas a palavra de Deus, ela fala sobre o fardo, Então, explique para a gente um pouquinho. É verdade, e nós temos isso para provar a você, meus amados, que está aí nos assistindo,
É lá em 2 Crônica, capítulo 14, 7,14. 7,14, que diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o meu nome enquanto está perto. Então, falando nisso, há um esfriamento na época de hoje. As pessoas de hoje, a Bíblia fala em Isaías que os empreendimentos tomarão conta. E hoje nós precisamos se afastar dos empreendimentos, meus amados. Há um esfriamento, há umas pessoas que não buscam, não tem mais aquela disposição como há 20 anos atrás. Mas a Bíblia fala também, como 2 Pedro, capítulo 2, ele diz: olha, deixai toda malícia, todo engano, toda mentira. Para quê? É por isso que está havendo esfriamento, Diácono Edivaldo. Porque as pessoas estão se deixando levar pela carnalidade. Quando há um espiritual na vida de um homem, de uma mulher, ela é muito vivificada. Mas a palavra do Senhor, estamos pregando hoje esse debate acerca da verdadeira palavra, que também fala em Gálatas acerca do fruto do Espírito, capítulo 5. Então, você que está nos assistindo, assim o esfriamento não tem mais como era há 20 a 30 anos atrás. Você que era da época, há 20 anos atrás, você sabe, era uma igreja primitiva, era uma igreja que buscava, era uma igreja que tinha o dom do amor, era uma igreja que não olhava para as coisas terrenas, mas hoje está diferente. E o que eu tenho para passar, Diácono Edivaldo, é que nós, você que ainda está de pé, fique de pé buscando na presença de Deus. É um cumprimento, né, pastor? A Bíblia está se cumprindo literalmente. Verdade. A Bíblia, ela é a palavra, é o caminho, a bússola nossa. Cabe a nós só sair dela, se nós quisermos, Diácono Edivaldo. Então é muito interessante que nós aprendemos isso. Fique com o Senhor Jesus, em todas as circunstâncias. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Em Tiago capítulo 1, verso 12, esse será salvo. Aleluia. Nós vamos passar aqui a palavra ao Diácono Márcio. Diácono Márcio, dê aí a sua opinião, como cristão sobre a igreja dos dias atuais, a igreja aqui de 2026. Há uma diferença entre a igreja de 10, 15, 20 anos atrás? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está chegando essa maravilhosa programação evangélica, Muralhas da Fé. Vocês estejam de vontade abençoada, boa noite e um dia maravilhoso. Sobre essa pergunta, eu digo nem 10, 15 anos, né? Eu digo 5 anos, né? Paulo, ele fala maravilhoso, sua palavra diz: o combate. Todo dia nós temos um combate espiritual. Muitas vezes o nosso ego, o nosso ego, muitas vezes nós, uma luta tremenda, o espírito e a carne. O espírito quer fazer uma coisa e a carne quer fazer outra. E nós vemos esse tempo, esses 5 anos, não nem 15, 20 anos, não sei, orar, buscar a presença de Deus. Hoje, a gente marca uma vigília, vai com gente. Agora, se marcar um passeio, uma praia, muito sai lotado. O meu pastor marcou oração 7 horas da manhã, 7 horas. Vai 15, 20. Mas se marcar um passeio, uma praia, não, 6 horas da manhã, vai estourar. Infelizmente, mas é verdade. Mas a salvação é individual. Você não tem força para buscar o Senhor, peça o Senhor, busque o Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira não você me fome. Você que está assistindo essa maravilhosa programação, diz: Senhor, quando você deita na sua cama, na sua rede, olha nos céus, Senhor, não tem mais força. Eu tinha força de orar, buscar a tua face, isso me anda tanto. Eu tinha, mas não tenho mais. Mas peça o Senhor, o Senhor dá. O salmista Davi, no Salmo 27, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor que está aí, eu posso estar atrás do Senhor todos os dias da minha vida. Quer dizer, buscar o Senhor. Davi é um rei, como governador, como presidente, ele tem as suas necessidades, ele tem seus programas, ele tem os seus projetos, um homem muito ocupado. Mas se ele marcar uma hora, um dia tem 24 horas,
O dia tem 24 horas. Se você não tem a oportunidade de buscar o Senhor de manhã, vá à tarde. Se você não tem a oportunidade de buscar à tarde, vá à noite. Se você não tem a oportunidade de buscar à noite, vá à madrugada. Senhor, eu estou me deitando agora, 1 da manhã, meia-noite. Hoje o dia foi muito ocupado, mas me dê a oportunidade, Senhor, de buscar o Senhor. Me dê a oportunidade, Senhor, de buscar a tua face. Uma vez a palavra do Senhor falou poderosamente, eu entendo as palavras. Em 2 Crônicas, Deus apareceu a Salomão do Sul. Se fosse hoje, amado, eu faço uma pergunta para você aí que está assistindo. Salomão falou com Deus, Deus falou com Salomão, como está escrevendo. E Deus disse: Salomão, peço que queres. Se fosse hoje, você estava pedindo o quê? Me dê 100 mil reais, me dê 200 mil reais, me dê uma casa de praia, me dê um iate. Mas não, Salomão podia pedir: Senhor, me dá 1000 anos de vida. O Senhor dava, porque nosso Deus é dono da vida, é dono da sua vida e é dono da minha vida. Mas não sabe nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas ele pediu sabedoria. Eu fui rei no lugar do seu pai Davi. A Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus. Mas Davi derramou muito sangue. Mas Salomão significa pastor, a palavra do Senhor. Narrou o nome de Salomão. Mas Salomão disse: Senhor, eu não passo pela criança. Ele era mais de 40 anos. Mas ele disse: Senhor, eu não passo pela pequena criança. E o Senhor me deu essa responsabilidade de guiar este povo. Mas eu peço, Senhor, sabedoria e conhecimento para não guiar este povo. Ele não pediu 1000 moedas de ouro, ele não pediu prata, ele não pediu casas. Se fosse hoje, certas igrejas aí, aleluia, que buscam material, ia pedir casas, mansões, não. Ele disse: Senhor, eu quero só sabedoria, aleluia! Sabedoria e conhecimento, me guiar este povo. Sim. E Deus se abre a mão para você não deixar. A igreja de hoje é assim, irmãos. Se marca uma vigília, vai protegendo. Se marca uma oração. Mas peça a Deus força, Ele vai dar. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos passar aqui e fazer a pergunta ao pastor Maurício sobre o que ele acha da igreja dos dias atuais. A palavra é sua, pastor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqui, a Muralha da Fé. A palavra que eu tenho para falar para vocês sobre a igreja de hoje. A igreja de hoje, eu estou falando em modo geral, evangélico e não evangélico. Até dentro das próprias igrejas evangélicas, hoje a gente sente a frieza. Tem pessoas que vão só para dizer: aqui é meu canto, aqui é minha cadeira, tá entendendo? Quando foi em 96 que eu aceitei Jesus, era uma coisa muito diferente. Quando o pastor marcava uma vigília, a gente estava ali presente. Quando tinha qualquer evento, a gente estava presente. E eu vou dizer uma coisa: eu aprendi na minha caminhada, porque Deus, Ele dá o dom que a pessoa merece, né? Ele dá o dom do livramento, Ele dá o dom da revelação, Ele dá o dom da cura. E eu fui um tipo de pessoa que, quando cheguei na presença do Senhor, o Senhor me deu 2 dons: o dom da cura e o dom da revelação. Hoje em dia ninguém não vê mais pessoas pedir esses dons. A gente vê as pessoas pedir carro, moto, casa. Não precisa se preocupar com isso não, porque a casa o Senhor dá. E quando Ele quiser dar um carro, a moto Ele dá. Não precisa nem você comprar. É só usar a sua fé, ok? É isso que eu tenho que falar da igreja de hoje e da igreja do passado. Nós que somos mais veteranos nessa guerra, a gente já sabe como é que é. Mas nós estamos aqui não para livrar o nosso irmão, mas sim para abençoar cada um em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós ficamos por aqui. Esse é o Muralhas da Fé e eu sou Edivaldo Nascimento, servo do Senhor. Glória a Deus.